separou para nós estarmos aqui juntos, aprendendo um pouco mais sobre o propósito do Senhor para esta comunidade. Muito obrigada pela dedicação de cada um. Senhor, que o Senhor possa retribuir, sabe, o esforço de cada um para estar aqui hoje. E que o Senhor, Pai, esteja realmente aqui entre nós com liberdade, que o Teu Espírito seja o verdadeiro professor aqui, aquele que nos ensina, aquele que nos desperta para todas as coisas. Nós te entregamos, esse tempo é Teu, usa, Senhor, a minha vida aqui, usa a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Gente, então vocês estão vendo a minha tela de apresentação? Tá passando aí o nosso tema, né, que é a visão da igreja local. E eu, particularmente, fiquei bem empolgada quando eu peguei essa matéria. Na verdade, num primeiro momento eu falei, nossa, mas eu vou falar o quê, né? Eu sou tão recém-chegada na igreja, assim, se parar para pensar, né? Mas depois eu pensei melhor e falei, nossa, tem muita coisa, né, para a gente poder compartilhar. Para a gente começar, eu queria pedir, deixa eu ver, queria pedir para pelo menos 2 pessoas puderem contar de uma forma bem sucinta, bem rápida mesmo, tá? É só para a gente começar aqui a conversar. Eu vou pedir muita participação de vocês. Então, 2 pessoas puderem contar bem resumido como que chegou na Betsaida e o que mais te chamou a atenção nessa comunidade. Quem puder falar, eu já estou aqui na expectativa. 2 pessoas, bem rapidinho. Alguém se voluntaria? Senão eu escolho. Vale? Ué. Top, muito legal. Obrigada, Matheus. Mais alguém poderia me ajudar? Bem rapidinho contar como chegou na Betsaida e o que mais te chamou a atenção na nossa comunidade. Não? A Vera saiu, né? Pode falar? Pode falar, Edi. Então, eu cheguei na igreja através das minhas irmãs, né? Que eu vim do catolicismo. Eu já dava aula até de catequese na época. Mas, assim, através da vida das minhas irmãs, fui fazer uma visita e nos bastidores, minhas irmãs, minha mãe, no mundo espiritual já estavam me ganhando, né? Sim. Então, eu fui apresentada às pessoas que estavam lá, mas eu era uma pessoa muito fechada. Quando eu comecei realmente a frequentar a igreja, eu procurava chegar em cima do horário do culto e sair antes de terminar. Olha só, para não falar com ninguém. Isso, aí depois eu fui me envolvendo com o pessoal dos líderes dos jovens na época, foi se aproximando, foi ganhando, e eu fui me apaixonando cada vez mais, né? E eu cheguei na Betsaida na mesma época que o pastor Samuel foi ordenado a pastor aí, e assim, eu fiquei apaixonado pela pessoa dele, apaixonado pela família, né? E ele sabe disso ele sempre foi uma referência para mim como família. Eu falava que ele ia discipular meu esposo e realmente ele discipulou o Carlos, a Mena me discipulou por uns bons anos. E foi uma bênção, assim, o que eu tenho de referência é que você vai ouvir muito de pessoas que, eu já fui da Betsaida. Eu falo que eu acho que todo mundo já passou pela Betsaida. Cara, foi o inteiro. Eu já fui na Betsaida, já frequentei a Betsaida. Né? Mas as pessoas falam, nossa, o pessoal lá é muito amoroso, nossa, o pastor Samuel, nossa, os líderes. Então, assim, é a igreja do amor. A gente Demais. ama, a gente cuida, a gente recebe, aí as pessoas mesmo se enviam, né? Mas Uhum. também, a gente faz a nossa parte, continua amando, é isso que eu tenho aprendido com os nossos pastores, né? Que em vários momentos foram muitos feridos,
Eles se curaram com essas feridas, se amadureceram, e hoje eles sabem acolher, sabe liberar, sabe acolher novamente, porque essas pessoas acabam até retornando, né? Mas são assim, eles se tornaram pessoas mais maduras, mais fortes. Eu me espelho cada vez mais neles. É isso que eu tenho para dizer. Que legal, Edi, obrigada. Eu não sei quantos sabem, né? Eu tô na igreja desde 2017, então vou contar até um pouquinho da minha história também. Meu primeiro culto, eu lembro que foi oficialmente dia 1º de janeiro de 2017, e eu orei 4 anos para poder mudar para Betsaida, né? Na verdade, foi um processo, né, que Deus já tinha colocado no meu coração, e começou comigo orando para saber qual era o lugar para onde eu tinha que ir, até porque os meus pais na época, eles não abençoavam essa questão assim de eu sair para visitar igrejas, né? Eles não concordavam com isso. Então eles falaram assim: "A gente vai abençoar você, mas você tem que sair daqui, né, da igreja onde eu congregava, com o endereço certo. Então você tem que sair daqui e falar: tô indo para tal igreja". E eu lembro que na época isso foi um desafio, porque eu falei, mas como que eu vou escolher um outro lugar para ser parte sem visitar, sem conhecer, né? Mas amém, né? E aí eu entendi, recebi essa palavra dos meus pais e eu comecei a orar, né, para que o Senhor então me revelasse qual que era esse lugar que eu ia fazer parte. E meu relacionamento com a Betsaida já é de longa data, né? Porque aí o pessoal acha umas fotos minhas aí numas festas de setor, aí fala, nossa, você já estava lá, como assim, né? Porque foi um investimento de muitos anos aí da Michelle, já contei também essa história para alguns, né? Que era minha amiga desde a adolescência, então, assim, foi um longo trabalhar de Deus mesmo, mas tudo para um propósito. E eu tô compartilhando isso porque tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né, sobre propósito. Então, já quero que vocês guardem aí com muito carinho essa palavra no coração de vocês. Deixa eu só apresentar para vocês aqui como que tá o nosso cronograma, então. A gente vai ter 4 aulas, né, conversando então aí sobre a visão da igreja local, e essas 4 aulas estão divididas assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar um apontador. Tá. Então, aqui, ó, a nossa primeira aula que é hoje, que, né, nossa igreja se organiza em comunidade. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. A nossa segunda aula, nossa igreja se organiza em ministérios. Aí a gente também vai entender um pouco sobre isso. Quais são os ministérios, né, que compõem a nossa comunidade, o porquê de cada um deles, enfim. A terceira aula, nossa igreja se organiza em células e discipulado. E a última aula, pastoreio, crescimento e multiplicação é o tema. Então não percam. Então as aulas estão muito legais, modéstia à parte, né? Mas é muita coisa legal para a gente trocar ideia. Eu quero muito assim que a gente converse, né? Que vocês interajam comigo aqui. Gente, se um dia vocês, para quem já deu aula pelo Google Meet, ou já conduziu alguma coisa, é, como eu estou em casa, estou com os meus irmãos, posso falar. A sensação é muito estranha, porque dá a impressão que você está um pouco falando sozinha, assim, né? Então, eu conto muito com a interação de vocês para não me deixarem aqui parecendo que eu estou só. Não me abandonem, tá? Intervenham, vamos conversar juntos, que vai ser uma troca muito boa, com certeza. Bom, seguindo aqui então para o nosso primeiro. Ai, dei um spoiler aqui, espero que vocês não tenham visto, mas alguém se arriscaria a me dizer quantas igrejas, um número aí que você possa chutar, tem ao redor do mundo? Alguém chutaria um número? Mundo todo, assim, quantas igrejas que tem? Alguém chutaria aí? Alguns milhões? Falando de igreja sendo igreja, só existe uma igreja. Mas se você for A falar. Vera. Ah, Ai, com a Vera não dá para brincar, gente. Arrasou, é isso mesmo. Queria fazer uma pegadinha, mas não deu certo. Agora, cheia do Espírito Santo aqui, já matou a charada. Que é isso mesmo, a igreja é uma só.
Gente, vocês sabem que às vezes pergunta-se, né? Quantas igrejas existem em Carapicuíba? Lógico, né? A gente sabe que para uma questão secular, para uma questão de legislação, né? Cada igreja, cada prédio, cada instituição tem um CNPJ, né? Se organiza de uma maneira. Mas para nós que temos a palavra de Deus em nós, a gente sabe que a igreja, né? Como corpo de Cristo é uma só. Né? E aí tem várias referências aqui que eu estou citando nesse slide. Mateus 16, 18, por exemplo, é Jesus conversando com Pedro, né? Quando Jesus muda o nome de Pedro, né? Então ele fala: você não vai mais se chamar Simão, você vai se chamar Pedro, né? E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, né? Então ele não fala minhas igrejas, ele fala minha igreja, né? Apocalipse 19 fala da noiva, né? Que Jesus vem buscar. Jesus não vem buscar várias noivas, ele vem buscar uma noiva, né? Que estará pronta, preparada. Esse texto aqui é lindo, inclusive, né? Fala que essa noiva se vestirá de atos de justiça, né? Eu acho lindo esse texto. Efésios fala também aqui, Efésios 4, vai falar que só existe um rebanho, um só pastor, uma só fé, um só batismo. Então é tudo um, né? E o texto mais legal, assim, não, mais legal não, que a Bíblia é toda muito legal, mas o texto, assim, que toca muito meu coração, e que eu queria que alguém já abrisse para a gente ler, é esse aqui, João 17. Eu preciso que alguém leia para mim o versículo 20 ao 23. Esse texto, ele é muito precioso porque é a oração de Jesus, né? Ali, alguns momentos antes dele ser preso, né, para ser levado e ser crucificado. Então, se alguém puder já abrir e ler esse texto para a gente, ele é muito importante para embasar aqui o nosso início de conversa. Eu acho assim, esse texto me toca muito porque eu fico pensando assim, se eu soubesse que eu vou morrer, quais seriam as coisas que eu cuidaria de arrumar e o que eu pediria para Deus antes de morrer, sabendo que né, tá chegando o meu fim. Seriam as coisas mais importantes, né? E essa oração que Jesus faz, ele faz orando inclusive por nós, por aqueles que ainda haveriam de crer, são as palavras dele, né? Alguém achou? Pode ler pra gente? Pode ler. Ó, meu Deus. Legal. E amém. É isso aí. Então, vocês viram? O que Jesus pediu para o Pai, né? Assim, poucos minutos antes de ser preso e de passar por todo aquele sofrimento. Que nós fôssemos um, né? Então, um só com o Senhor, né? E um só também uns para com os outros. Por que eu estou já falando disso, né? Se a gente teve uma matéria sobre igreja, que inclusive, né? Eu estava junto com a Michelle, mas só para a gente recapitular, que a gente vai falar aqui sobre a visão da igreja local, mas entendendo que visão é algo que é do detalhe, é algo particular que Deus dá a cada um, né? A gente não está falando aqui de princípio. O princípio é o mesmo para a igreja de Cristo, porque ela é uma só, né? Então, que princípio é esse? A unidade, o evangelho, a Bíblia como única verdade, né? Como a verdade absoluta, como a palavra de Deus. Agora, a gente vai perceber que para cada uma dessas comunidades que se organizam em locais diferentes, vão haver direções específicas da parte do Senhor. E todas essas direções específicas, elas não são contraditórias, elas apontam para a mesma verdade, para o mesmo princípio, que é a palavra, que é cumprir a vontade de Cristo, nos prepararmos como noiva para quando ele voltar buscar a todos nós. Tá dando para entender? Tô indo muito rápido. Me avisem aí. Tá Tá dando ok. para o raciocínio? Sim. Legal, gente.
Então, aí eu estava preparando essa aula e eu até lembrei de um exercício na época da escola. Eu acho que eu devia estar o quê? Na primeira série, sabe assim, fase de alfabetização. E eu lembro que a professora ensinou a gente a encontrar a nossa localização no espaço. Matheus, você já teve... Você lembra de algo assim? Que aí a professora ensinava a gente... Estou perguntando para o Matheus, porque ele... A gente estava até falando de faculdade, de matéria aqui, acabei associando. Então era assim, pegava estou no universo, planeta Terra, aí ia ficando mais específico, né? Planeta Terra, Brasil, estado de São Paulo, né? E assim ia. E aí eu fiquei pensando, né? A gente tem uma localização espacial da igreja, né? A gente pode pensar dessa maneira. Então a igreja é uma só, o Matheus lembrou, deu risada. Que é pensando assim, a igreja de Cristo, certo? Que é algo que é geral, que é único, nós todos fazemos parte disso aqui, somos chamados a fazer parte desse corpo aqui, que é a igreja de Cristo. Essa igreja, né, então ela está aqui, parte dos membros dela estão aonde? Parte desse corpo está onde? No Brasil, né? E aí parte ainda mais específica está onde? Em São Paulo. Parte mais específica ainda em Carapicuíba. Parte específica do específico está onde? Na Betsaida Central. Tudo isso para mostrar para vocês e para mim mesma, para a gente lembrar de que nós fazemos parte de algo grande, de um plano que é grandioso, que é tremendo, que é, assim, foge até da nossa compreensão, né? Nós estamos aqui. E sim, você pode se perguntar, nossa, sendo tão pequeno, o que nós fazemos como igreja, como comunidade, contribui para isso aqui, ó, para esse todo, para essa noiva que está lá no Apocalipse? Sim. E quanto mais a gente estiver alinhado, né, com a visão da nossa comunidade local, mais esse propósito vai sendo afinado, polido, e a gente vai atingindo o nosso alvo mais rápido, o nosso propósito de maturidade em Deus mais rápido, né? Apressando mesmo a volta do Senhor Jesus. E aí, só para fechar esse raciocínio, a Bíblia vai falar de comunidades específicas. Então, tem as próprias cartas, né? Os evangelhos que a gente... Os evangelhos não, desculpa. As epístolas, né? De Paulo, que tem lá a carta à igreja que está em Roma, né? Aos romanos, aos coríntios, a igreja que está em Corinto, né? Em Éfeso, na Galácia. Ele vai falar de igrejas na Ásia. Então, assim, a Bíblia fala de um plano macro, mas ela mostra que o detalhe desse plano é cumprido de formas específicas, de lugar em lugar. É o evangelho alcançando as pessoas de lugar em lugar, certo? Então, comecem aí a deixar a mente de vocês fervendo com essa ideia, o coração pulsar, porque eu não sei vocês, mas toda vez que eu penso nisso, me anima muito, eu fico muito empolgada de pensar que, nossa, Deus me chamou para fazer parte disso, desse negócio grande, dessa obra maravilhosa que é a redenção da sua noiva, né? Bom, vamos lá. Mas aí pensando então agora aqui na nossa localização então espacial, forma igreja, forma comunidade, né? A gente faz parte então da comunidade Betsaida Central. E o que isso quer dizer, né? O que isso nos diz? Então, comunidade, o que significa essa palavra? Por que a gente até fala, né? Ah, eu sou da comunidade Betsaida Central. Alguém saberia dizer o que significa a palavra comunidade? Alguém chuta? Ou alguém participa aí comigo? O que é comunidade? Show. O que mais? Quero mais alguém falando. Mas é isso mesmo. Mais alguém poderia acrescentar? Viver coisas em comum. Ótimo, isso mesmo. Gente, nada mais é do que isso mesmo que vocês falaram. Comunidade, comum e unidade. É a junção dessas duas palavras. Comum no sentido de algo que é, né,
igual, é de interesse igual, né? Para uma ou para duas pessoas ou mais. E unidade, né? A junção. Então, junção de um interesse. Eu gostei dessa definição aqui, ó. Diz assim: o conceito de comunidade, por muito tempo, ficou restrito à ideia só de um grupo de pessoas que reside na mesma área geográfica. Então, antigamente a gente falava de comunidade, eu moro na Coab, a minha comunidade é a Coab, por exemplo, né, em Carapicuíba. Aí aqui ele vai dizer, né, compartilhando, nossa, passou uma moto, não dá nem para concorrer. Uma área geográfica compartilhando o mesmo modo de vida e cultura, né, em geral vizinhos e familiares. Aí ele vai dizer aqui, hoje o conceito refere-se a um grupo de pessoas que compartilha algo em comum, como uma história em comum ou um objetivo em comum. Então, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de um grupo de pessoas que compartilha de algum interesse ou de algum objetivo em comum. Algo que aquele grupo quer, todo mundo ali quer. Vamos parar para pensar. O que você tem em comum com a Betsaida? Esse aqui eu queria que todo mundo respondesse, assim, de forma sucinta. Uma, duas palavrinhas aí. O que você tem em comum com a Betsaida? Bruna, Oi? só acrescentar aí um negocinho com o que Pode você falar. está falando, vivendo em comum. Atos 2, né, até fala isso, né, no versículo, capítulo 2, verso 44, que todos os que creram em Jesus, eles tinham tudo em comum, né? Só para acrescentar aí, deixar os irmãos responderem. Legal. A gente vai ler esse texto, Vera, em seguida. Mas você tá afinada mesmo, é isso aí. Gente, vamos fazer assim então. Vocês estão com papel e caneta na mão? Todos pegaram? Eu vou fazer diferente então. Você vai escrever aí no seu papel e caneta as 3 coisas que você acha que você mais tem em comum com a Betsaida. Tipo assim, a Edilane falou, né? O amor, por exemplo. Sei que amor provavelmente todo mundo vai colocar, mas eu quero que vocês coloquem mais coisas. Então, as 3 coisas que vocês mais têm em comum aí com a Betsaida. Escrevam aí pra gente no papel e a gente já vai trocar ideia. Tem algumas pessoas já estão aqui respondendo também, é isso aí. Eu quero interação. Vou dar um minutinho só para vocês colocarem isso no papel. As 3 coisas que você acha que você mais tem em comum com a Betsaida. Agora, pensando mesmo na nossa comunidade. Ó, a Érica tá falando aqui, ensino sobre família, amizade. Alguém falou também viver em família. Legal. Vou dar mais um tempinho, quero que vocês reflitam mesmo. Eu até comecei perguntando, né, como que você chegou e o que mais chamou a atenção. Eu gosto muito de lembrar daquele texto de Apocalipse também que fala assim, lembra da onde caíste, né, que fala do primeiro amor. Às vezes a gente, até por estar há muito tempo no mesmo lugar, a gente esquece porque chegou ali. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? E é interessante que a gente se lembre, puxa, qual foi o propósito que me atraiu a esse lugar? O que eu tenho em comum com esse lugar e que Deus coloca no meu coração e mantém aceso, né? Porque muitas vezes isso é a motivação para que você continue, para que você persevere. A Thaís falou aqui cumplicidade. Legal, tô gostando, vocês estão participando bastante. Quem puder. Vou falar o meu aqui, pode? Pode, Vera, pode falar. Eu coloquei vida de Deus, relacionamento e crescimento. Legal, ó, crescimento, uma coisa bem importante. Alguém gostaria de falar com o microfone aberto? Alguém que puder? O Marcelo falou aqui esperança, alegria, sinceridade. Sinceridade também. Ó, que legal.
confraternização, as comunhões, né? Bacana. Eu, particularmente, ó, a Thaís está falando aqui, aperfeiçoamento. Legal. A Vera falou de crescimento e eu lembro que uma coisa que me chamou muito a atenção na Betsaida, ainda antes de eu vir a congregar, mas foi a questão do discipulado. Eu achei isso, assim, sensacional. Aí eu lembro que quando eu descobri a visão do MDA, né, do discipulado individual, eu achei tão maravilhoso, porque eu entendia que era algo da palavra mesmo, né? Cuidado, família e amor, a Edilene está falando. Eu entendia que era algo da palavra mesmo, né? Então, assim, eu lembro que eu fui procurar alguém na minha igreja, lá onde eu era. Você quer me discipular? E as pessoas assustadas, tipo, o que que é isso, discipular? Não, você vai cuidar de mim. Né? Então, assim, fui tentar fazer a coisa certa do jeito errado, porque não é assim que Deus trabalha. E aí foi também um processo meu para aprender, né? Que eu era muito imatura, mas eu fiquei tão apaixonada na época por essa visão de cuidado que a igreja tinha, que eu queria que na minha igreja onde eu estava, na congregação onde eu fazia parte na época, fizesse isso também, implementasse isso para ontem, né? E, enfim, mas aí também entra naquele ponto que eu comecei falando, né, da direção que Deus dá para cada lugar especificamente. Se eu perguntar aqui para cada um de vocês como que vocês preparam o café na casa de vocês, eu tenho certeza que no mínimo umas 3 formas a gente descobre aqui de fazer café, não é verdade? Porque a gente sabe que café é café, mas o jeito de fazer, o modo de preparo vai variar de casa para casa, não é verdade? Agora que eu sou uma dona de casa super prendada, eu tenho esses exemplos domésticos para citar, entendeu? Sei lá, a forma de fazer uma salada. Ah, você pica o alface ou você rasga o alface, né? Então, assim, todo mundo come salada, mas a forma de preparar é diferente em cada casa. Assim como as famílias têm as suas peculiaridades, né? A comunidade, que é uma partezinha do todo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, ela vai ter a sua especificidade. Vocês estão conseguindo me entender, né? Eu espero que sim, o raciocínio aqui. E aí, nesse sentido, eu queria até fazer uma pergunta um pouco, não é polêmica, não é minha intenção, não é polemizar, mas queria muito que vocês também tentassem responder. Pensando dessa forma, será que a grama do nosso vizinho é mais verde? Será que quando a gente olha, às vezes, para uma igreja vizinha, uma comunidade vizinha, né? E a gente fala assim, nossa, lá eles têm, sei lá, o ministério do... Não vou nem citar comparação, vai. Sei lá, Ministério dos Fotógrafos. E aí você fala, nossa, lá tem o Ministério dos Fotógrafos. Que legal, eu vou para lá. Será que é esse o primeiro caminho? Será que seria essa a primeira medida que o Senhor espera de nós, né? Quando a gente pensa em propósito, a gente começa a perceber que não. Claro, até a Edilene citou isso no começo, né? Deus envia pessoas para outros lugares? Com certeza, né? E o propósito é sempre o mesmo, mas a forma dele ser aplicado, Deus tem suas maneiras. Eu mesma sou uma pessoa que saiu de uma comunidade, de um outro lugar e vim para cá, né? Diante de uma direção de Deus. Mas eu acho muito importante que a gente tenha essa ciência da particularidade, daquilo que Deus tem para aquele lugar, para aquelas pessoas, incluindo você e eu. Porque quando a gente se coloca como parte, fica diferente, né? Então, às vezes, uma situação que às vezes é até como eu posso falar aqui? Uma situação que parece que é uma dificuldade que a comunidade enfrenta, e aí você fala assim, nossa, mas na igreja lá tal, eles nem têm esse problema, lá é tão fácil, eu vou para lá, né? E você pensa assim, gente, fui interrompido aqui para um recado de emergência, mas voltando. Então você pensa assim, eu vou mudar de igreja, porque a solução é isso. E lá eles têm tudo que eu sempre quis, que eu sempre sonhei para o meu conforto. Mas tá tudo bem, tá, galera? E não, às vezes o que você tá sentindo de incômodo, ou que você vê que no seu coração tá sendo uma urgência que tá aparecendo, você percebe que muitas vezes é o Senhor querendo te tratar naquela área. Consegue entender o que eu tô querendo expor aqui?
eu quero muito assim encorajar vocês, como alguém que também fez isso onde estava, né, de que tudo que nós precisamos para dar fruto, o Senhor já colocou sobre nós. E que muitas vezes a gente só não está conseguindo olhar com os olhos certos para o local onde Ele nos plantou, né? Então eu queria até encorajar. Tem uma ministração que eu ouvi que me marcou muito, acho que é a Fernanda Brum, que fala assim, né? Floresça onde Deus te plantou. É muito precioso, que fala muito desse amor, né? E desse senso de propósito na comunidade local. Bom, a Vera já anunciou aqui, né? Um dos textos que eu separei para que a gente leia. Meu Deus, já são 20 para as 9, olha só, o tempo voa. São dois textos, então, que eu queria que a gente lesse. Bruna, Oi, Verinha. desculpa te cortar. Não, é que escreveram umas coisas aí no chat, acho que era legal você ler. Deixa Aí eu no ver aqui. finalzinho, dá uma olhadinha. Aqui. No Panic? Não, acho que não é esse não, peraí. Ah, tá. A Valéria colocou O aí. Marcelo também falou aqui, né? Não apenas Isso, pelos apóstolos, mas por todos que isso. se convertem sob a pregação do Evangelho. Todos precisarão de graça semelhante e serão expostos a provações semelhantes. Nossa, que legal. Obrigada, Isso. Vera. É, É uma aí no questão de final ele alegria colocou descritiva de cada cristão por humilde ou desconhecido dos homens, por pobre, sem instrução, desprezado, possa refletir que foi lembrado em oração por aquele a quem Deus sempre ouve. Nossa, que legal. Aí o pessoal foi comentando o nosso feedback aqui, né? As coisas que mais têm em comum com a comunidade. Viver em família, amizade e ensino sobre família. Legal que o pessoal falou muito de família aqui, né? Cumplicidade, união, viver em família, esperança, alegria, sinceridade, aperfeiçoamento, afinidade com o mesmo propósito de fé. Bacana. Gente, obrigada. Eu tô aprendendo a mexer com esse monte de ferramenta aqui também. Vocês vão me avisando mesmo. Que às vezes eu deixo passar alguma coisa aqui. Obrigada, Verinha. Gente, então a gente tem dois textos que eu queria que a gente lesse de uma comunidade, né, que começou a surgir, que está aqui na Bíblia e que tem muito para ensinar para a gente, para nos inspirar. Então, um deles é Atos 2. Já vou pedir para alguém abrir para ler para mim aqui, tá? Atos 2, 42 ao 47. E o outro texto é Atos 4, do 32 ao 35. Quem puder abrir para mim e ler, Atos 2, do 42 ao 47, e Atos 4, do 32 ao 35. Beleza, pode ser. Fechado. Amém. Legal. Alguém achou outro texto? Pode ler? Acho que é. Verinha ou Edilane, alguém que esteja aí podendo compartilhar com a gente. Atos 4, do 32 ao 35. Vou ler aqui. Da comunhão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos,
Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha só, né? Gente, então, guardem esses textos aí. Eu quero que vocês já fiquem pensando como que devia ser essa comunidade de Atos, né? Como que devia ser a realidade dessa comunidade local e o que eles estavam fazendo. Matheus, então, vamos trocar de sala? Você já acha? Pode ser? Pessoal, Tá vamos para o bom. segundo link. A gente se vê já já na outra sala. Até já. Só um minutinho, gente. Só para eu conseguir apresentar aqui de novo. Aí. Vocês estão conseguindo ver a tela de novo? Sim? Beleza, a gente parou na leitura do texto de Atos, né? Queria perguntar para vocês o que salta aos olhos de características que essa comunidade tinha. Então, a gente leu aqui um texto, né, que fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Acredito que vocês estão com esse texto aberto aí, né? O que salta aos olhos de vocês lendo esses dois textos? O que chama atenção de característica que essa comunidade tinha? Pode falar no chat também, que agora eu vou prestar mais atenção aqui. O que chama a atenção de vocês? Dessa vida em comunidade aqui. Certo, isso aí, perseverança. A Val citou aqui. Gostei do que o Matheus citou, que fala de aliança, né? Fala de uma coisa assim, ninguém passava necessidade ali, né? Porque o nível de aliança devia ser tão profundo de um para com o outro, né? Que, enfim, não precisava pedir ajuda, alguém já via, né?
Já se via isso. O Marcelo tá falando aqui, né? O Espírito Santo é o direcionador. Deixa eu abrir o chat aqui, para ver tudo mais completo. O Espírito Santo é o direcionador da obra da igreja no livro de Atos. Ele a mantém a coerência e a constância entre a obra de Cristo e a obra da igreja. O Espírito Santo, a igreja primitiva, não foi forçada ou coagida a testemunhar. Eles foram movidos por uma força interna. Sim, muito legal. O que me chama a atenção é o temor no coração do povo, porque você só pode viver isso que a palavra está dizendo, porque se eles viveram isso ali no passado, nós podemos também viver hoje, é uma realidade. Amém. E o que fazia com que eles vivessem isso era o temor a Deus, era o temor ao Senhor. Fazia com que eles vivessem essa comunidade, né? Vivessem tudo em comum, olhassem para as necessidades uns dos outros, né? Não vivesse uma vida egoísta, separada, porque se você está em comunidade, você tem que viver, você precisa viver em comunidade, você precisa participar dessa comunidade, você precisa viver os momentos de alegria dessa comunidade, também os momentos de dificuldade também. Então, o que me chama a atenção é o temor que havia no coração do povo. E com temor a gente compreende aquilo que Deus tem, né, de propósito para nós. Amém. Me chama a atenção uma coisa que não está expressamente no texto, mas de forma intrínseca dá para a gente entender, que é estar presente, né? Porque diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, então no ensino, né? Estavam ali para ouvir o ensino e tal. Na comunhão, então até o Mateus citou aqui, confraternização, né? Então estavam juntos, não só para cumprir uma obrigação, porque a comunhão, para mim, ela fala de um momento em que você não está ali porque está cumprindo uma obrigação, mas porque você tem prazer em estar, né? Havia muita empatia, tinham o mesmo olhar de amor uns para com os outros. Deixa eu abrir de novo meu chat aqui. Ô, Bruna, entrei pelo celular agora, deixa eu falar um pouquinho. Opa, fala aí, amiga. O que me chama muito a atenção, né, é que eles tinham, né, uma só mente e um só coração. Então, além, né, daquilo que a Vera comentou, né, a obediência, o servir, o compartilhar, o estar junto, o congregar, né, também, que é muito importante, de você conhecer a necessidade daquela comunidade, de você entender, ao ponto até mesmo de você renunciar àquilo que você tem, para você contribuir com o outro. Sim, nossa, muito legal. Aqui a Edilene falou, havia mútua empatia, tinham o mesmo olhar de amor a todos e reconheciam o olhar de Deus, que eram únicos. Marcelo falou aqui, tudo isso pode ser resumido em uma palavra, unidade. Marcelo, isso aí. A igreja de Atos 2, que era uma igreja unida num só propósito, isso fazia dela uma igreja de poder. E, gente, vocês lembram do texto que a gente começou lendo, da oração de Jesus? Que Jesus pediu para que a igreja fosse uma, né? Houvesse unidade na igreja. Então, aí eu queria propor uma reflexão, queria que a gente continuasse conversando aqui sobre. Porque uma expressão que salta aos meus olhos aqui é tinham tudo em comum. Aí eu fico pensando, Deus, como que tanta gente diferente, começa já pelas características físicas, né? E vai às preferências, aos gostos, a criação, a forma de pensar. Como que tanta gente diferente, unida ali no mesmo local, né? Vai ter tudo em comum. Como que isso é possível, né? E queria que a gente comentasse um pouquinho sobre como vocês acham que é possível ter tudo em comum. Na verdade, eu até perguntei aqui, né? Se ter tudo em comum é de fato possível e como, né? Então, queria aí que vocês comentassem também sobre isso. Eu vejo que reflete naquele versículo, né? Que eu acredito que é o próprio Jesus que falou, que para a gente se considerar o nosso irmão maior, superior a nós, né? Então, independente da função que tem dentro da igreja,
sempre considerar o irmão superior a mim. Então, assim, se a gente tiver sempre de honrar uns aos outros, nos achar que é melhor, por mais que a pessoa tenha mais conhecimento, mais trejeitos de palavras, mais habilidades, mas nunca desmerecer, né, o valor da outra pessoa. E eu vejo que eles tinham isso entre eles. Sim. Nossa, muito legal. Eu estava falando também sobre a questão da gente estar presente, né? E eu fiquei pensando muito em como, de certa forma, com tudo isso que a gente passou, a realidade da pandemia, né? Como no começo eu me senti roubada, né? Na questão da comunhão, assim. Falei, nossa, agora eu não posso mais estar junto das pessoas, né? Tem que ficar distante e tal. E eu lembro o primeiro culto, assim, que eu assisti online, né, que logo depois que foi decretado aí fechamento e tal, e que eu fui assistir o culto online, eu liguei a TV e tal, e eu já com aquela expectativa lá embaixo, assim, né, de tipo, vai ser, né, vou ficar aqui assistindo na tela, ai que chato. E eu lembro que eu senti uma presença de Deus tão grande, assim, uma coisa tão forte, como se eu estivesse no templo. E aí eu falei, nossa Deus, o que é isso? Que coisa, né? E aí o Espírito Santo falou comigo que a comunhão é algo essencialmente espiritual, né? Mas, né, para que eu pudesse desfrutar disso, é claro que essa comunhão também precisa ser mantida através da aliança, do estar junto, né? Por que eu tô falando tudo isso agora? Porque a gente agora tá tendo essa oportunidade de novo, né? Então agora já temos aí uma flexibilização, as pessoas estão se vacinando, né? Então a gente está tendo mais oportunidades novamente de estar presente na vida da igreja, na vida da comunidade, né? Então que a gente assim, claro, eu tô comentando isso com vocês e eu sou a primeira a quem o Senhor sempre direciona essas coisas, né? De valorizar o momento de estar presente, de valorizar também o momento de estar junto, né? De muitas vezes ele partir o pão, como está escrito aqui, né? Então, teve um dia aqui que a Amália, né, que é a minha discípula, ela veio aqui para a célula tal e acabou que o pessoal foi embora, ela foi ficando. Assim, não tinha nada preparado, até queria oferecer algo mais especial para ela, mas não tinha. Mas eu lembro que eu passei um café, assim, e a gente ficou na mesa ali conversando. E assim, sem planejar, assim, não teve nada. Foi tão precioso, né, esse momento. E aí você fala assim, nossa, é tão pouco que a gente precisa para colocar o reino de Deus em prática, né? E muitas vezes a gente, na nossa correria, nas coisas que a gente tem para fazer e que são legítimas, a gente acaba esquecendo desses valores, né? Dessa vida em comunidade, como é preciosa, né? E eu até, não sei se vocês viram lá o vídeo que eu gravei para fazer a chamada, né, do Bet School, que eu falei, ei, tem algum membro aí da Bethsaida, não sei o quê? Porque algo que o Espírito Santo colocou no meu coração é que até quem viria participar dessa aula seriam pessoas que vão ser agentes desse renovo, sabe? Dessa coisa assim de ficar apaixonado mesmo pela visão de viver em comunidade, de aplicar o reino uns para com os outros, né? Um ser vida de Deus na vida do outro, né? Isso é muito precioso. Enfim, alguém mais quer comentar algo sobre esse texto que a gente leu? Ou sobre essas perguntas que eu lancei aqui? Não? Vou seguir aqui então. Aí propus outra reflexão, né? Que eu coloquei aqui. Se a gente não conseguir viver em comunidade, em nossa comunidade local, como esperamos fazer parte do todo, que é o corpo de Cristo, que é maior? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Fiquei pensando assim, a gente precisa aprender a viver a vida em comunidade, entendendo que isso é vontade de Deus. De novo, voltando na oração de Jesus, né? Foi algo que ele pediu ao Pai que fosse realizado, que a igreja dele fosse estabelecida, que eles fossem um, né? Que eles se amassem. Se a gente pensar, eu gosto muito de pensar na comunidade como uns aos outros, né?
quantas coisas na Bíblia a gente vê escrito sobre uns aos outros, né? Então, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Perdoem, né, as dívidas uns dos outros, para que o Pai de vocês também perdoe vocês. Vocês são membros uns dos outros, né? O que esse versículo quer dizer? Que a gente depende um do outro. Tira um órgão fora do corpo e vê se ele faz, se ele presta para alguma coisa. Não, né? Então, quando a Bíblia fala que nós somos membros uns dos outros, é porque está mostrando assim que nós somos dependentes uns dos outros, mas acima de tudo, dependentes de Cristo, né? Se o Senhor não estiver, nada disso faz sentido. Por isso ele é o cabeça, né? Mas com a vida de Deus fluindo em nós, sim, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos acender essa chama da vida em comunidade, como já tem sido, né? Graças a Deus. Até quando eu fiz as perguntas aqui, a gente só teve coisas muito legais para falar da nossa comunidade. E a minha intenção aqui é apenas potencializar tudo isso, né? Que a gente já tem vivido. Trazer mesmo essa reflexão de que nós precisamos sim viver em comunidade, nós precisamos partilhar o pão, a gente precisa perdoar, a gente precisa ter aliança, a gente precisa olhar para a necessidade do nosso irmão, né? Opa, uma chamada aqui também, interferências que acontecem. Então é isso, galera. Olha, mais um texto aqui legal. Eu tô citando os mesmos textos que a gente leu, então João 17, que é a oração de Jesus, e os dois textos que a gente leu aqui, que é Atos 2, 42 e 47, e o Atos 4, 32 e 35. Bom, vamos lá. Para a gente já caminhar aqui para um fechamento. Então, eu coloquei alguns destaques. Eu perguntei o que saltava aos olhos de vocês, né, sobre vida em comunidade. E aí, coloquei destaque sobre a igreja de Atos. Então, tá aqui, né, perseverança, comunhão, temor, unidade e não haviam necessitados. Beleza. Quero que a gente pegue tudo isso aqui agora no papel que vocês pegaram aí. Gostaria que vocês citassem, né, de forma prática, como a gente exercer perseverança na nossa comunidade, na Betsaida Central, né? Como exercer comunhão, ou de que formas, né, de que maneiras, na Betsaida Central. Temor, unanimidade, né, ou unidade. Como exercer a ajuda ao necessitado, porque a gente tem que pensar, nós estamos numa comunidade local, num lugar, né, Carapicuíba, lembra lá da localização do universo, né, que eu falei. Então, como que a gente pode expandir essa vida em comunidade pensando na nossa realidade, né? Porque com certeza, se eu pegar isso aqui e esse exercício e propor lá para a comunidade de Porto Feliz, né? Com certeza virão algumas coisas diferentes, porque são necessidades diferentes. Então, queria que vocês fizessem esse exercício. Eu vou dar mais 2 minutinhos, é para escrever mesmo, tá? Por favor, obedeçam a professora. Porque tem muito valor naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente põe no papel. Então, façam aí esse exercício. Queria que vocês pensassem em formas práticas, né? Por exemplo, comunhão, célula, estar presente na célula, não sei. Queria que vocês pensassem em coisas da nossa comunidade para aplicar esses princípios aqui, beleza? Vou dar uns minutinhos aí para vocês. Também, se alguém quiser comentar algo enquanto isso, também fique à vontade.
Mais 1 minuto e a gente conclui. Alguém gostaria de compartilhar alguma ideia ou alguma dessas conclusões que chegou? Inclusive, eu queria encorajar vocês no seguinte sentido: Deus pode trazer ideias novas ao coração de vocês, inclusive. Até de algo que hoje não tenha na nossa comunidade, mas que Deus esteja despertando no seu coração. E eu queria encorajar que cada um aqui estivesse sensível mesmo à voz do Espírito Santo, né? Seja de um projeto que envolva a comunidade, mas seja de algo simples como ligar para alguém que você sabe que está sumido, né? Mandar uma mensagem, enfim. O Marcelo já comentou aqui, ser compreensivo, com certeza, né? A respeito de, acredito que seja compreensivo, Marcelo, se relacionou com comunhão ou com perseverança? Só me dá estoque aí que eu não peguei. Com o que se relacionou? Compreensivo, né? Ser compreensivo, né, na igreja. Eu acredito que Legal. esse é um ponto fundamental também, né? Na unidade, né? No estar junto, né? Então, não só dentro da igreja, mas onde a gente trabalha, no nosso cotidiano, na casa da gente, nosso relacionamento, né? Então, acho que ser compreensivo, acho que é um bom começo, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente chega na igreja com muitas perguntas e passa-se o tempo e a gente continua com essas perguntas, entendeu? Eu conheço gente que Sim. está muito tempo na igreja e até hoje tem muita dificuldade de entender muita coisa, lógico, né? Às vezes é por falta mais de procurar se aprofundar mais, né? Então eu acredito que a compreensão é o que faz com que a gente entenda a necessidade um do outro e por que de viver em comunhão, por essa necessidade, né? A Olha gente que vê por aí legal. muitas pessoas por aí com problemas, é igual uma vez a Vera falou na igreja, uma vez não, ela já falou várias vezes, né? Eu não esqueço, ela sempre comenta, às vezes ela fala que, eu conheci uma pessoa, conversei com ela, com 10 minutos ela contou a vida dela todinha para mim. Então, às vezes, o que falta é isso, sabe? Às vezes é Vi, né? simples, né? Então, Sim. a compreensão, eu acho, para mim, é um bom começo, né? Muito legal. Marcelo, eu como sua professora, você está proibido de usar o chat na minha aula. Eu quero que você fale mais, você fala muito bem. Gostei de te ouvir, obrigada. A Valzinha colocou aqui também. Deixa eu ver. Perseverança, ela relaciona com oração, com certeza, e ensino. Legal. Gente, pode falar. Olha que legal. Olha que legal. Hum, Legal. Muito top. Mais alguém quer comentar? Gente, é um exercício mesmo, tá? Não tem pegadinha, não. Eu queria mesmo ouvir o que cada um pensa. Ó, Marcelo. Deixa eu...
causa das diferenças. Lembre-se disso, é preciso mais de uma cor para formar um arco-íris, mais de um ingrediente para fazer um bolo delicioso e mais de um músico para formar uma bela orquestra. Exatamente. Então, quando você conseguir apreciar as diferenças, descobrirá que todos nós compartilhamos das mesmas esperanças, medos, fraquezas e que só Deus é perfeito. Isso mesmo. E também entendendo, até sobre a comunhão, uma coisa que eu particularmente tenho vivido muito intensamente nos últimos dias é a questão do aperfeiçoamento. Então, de quando a gente está junto de outras pessoas e a gente percebe comportamentos que a gente tem que não são legais e que você tem a oportunidade de se corrigir, né? A célula, ela proporciona muito isso, né? Então, até a questão da gente falar melhor, enfim, a gente também é muito desenvolvido nisso através da célula. Mas eu falo até do comportamento. Às vezes uma brincadeira que você sempre fez, sei lá, com a sua família, e você faz aquela brincadeira na célula e magoa o irmão. Aí tem que pedir perdão, e aí você acha que é até um exagero. Poxa, a pessoa ficou magoada com isso, eu tava brincando, né? Mas essa coisa do ferro que afia o ferro. Então, de que um irmão vai ensinando o outro, né? A ser melhor, a se aperfeiçoar, né? E claro, gente, tudo isso que eu tô falando é a obra do Senhor, né? Em nós, mas nesse tratamento mais vertical. A gente sabe do símbolo da cruz, né? Que é, né? Deus diretamente com o homem, mas também o homem com os seus semelhantes. Então, queria assim citar muito disso, que o Senhor ele usa a vida em comunidade para completar a obra dele em nós. E a santificação, ela vem muito, né, disso, da convivência, do andar junto, né, do aprender, do perseverar, do ser corrigido, do aceitar a correção, né? A gente vai falar um pouco de discipulado nas próximas aulas. E nossa, discipulado é uma bênção, mas como é difícil às vezes a gente ouvir uma palavra de correção, a gente admitir que errou, né? E falar, puxa, eu estava errado mesmo, eu estava errada mesmo, né? Então, todas essas questões são muito importantes e é nisso que o Senhor vai aperfeiçoando a obra dele em nós, né? Alguém mais gostaria de comentar? Não? Gente, Ô, Bruna, oi. vou comentar principalmente sobre um item aqui, essa questão da comunhão, principalmente nos dias que nós temos vivido, né? Uhum. E eu acho que uma forma prática de nós fazermos, que nós podemos fazer isso é olhar para alguém que você está sentindo falta na comunidade, porque estão fazendo falta. Tem muitas pessoas que nós sabemos que a gente não está vendo, né? A gente não tem visto nos cultos. Quem você não está vendo no culto? Quem eu não estou vendo? E, e ligar para essa pessoa, né? Ir atrás dessa pessoa, o que está havendo, qual é a dificuldade, qual é o problema, não com forma de cobrança, mas mostrando que você está sentindo falta, né, dessa pessoa. Eu acho que é algo que a gente já pode até praticar agora, porque está acontecendo, está diante dos nossos olhos, né? Se eu perguntasse para, se você mesmo perguntasse para cada um de nós aqui agora, de quantas pessoas você está sentindo falta na comunidade? Cite, por exemplo, aí 2 pessoas. Eu acredito que cada uma aqui diria o nome de 2 pessoas, no mínimo, que nós não vimos mais, que nós não vimos mais nos cultos, ou até das nossas próprias células, né? Não participou mais. E agora, o que fazer com isso? Eu acho que é ir para a prática agora. Ir atrás dessas pessoas, né? Correr atrás delas e trazê-las, tentar trazê-las novamente. Muito legal, Vera, obrigada. Gente, e já vou usar até a sugestão da Vera, eu ia até sugerir outra coisa, mas gostei do que ela propôs. Eu gosto muito, como quando dava as minhas aulas para os meus alunos, aí, né, na vida secular mesmo,
eu gostava muito de propor desafios práticos, porque eu acho que tudo aquilo que a gente aprende, mas que a gente não coloca em prática, a gente atrofia, a gente esquece, a gente não tá usando, o cérebro vai lá e apaga, né? Então, acho que a melhor coisa é a gente praticar. E a palavra de Deus nos diz, né? Que quem ouve as minhas palavras, mas não pratica, é semelhante a um homem o quê? Insensato, né? Então, não basta a gente ouvir a palavra, mas ouvir e praticar. Então, assim, diante disso, eu queria muito propor que no papel que vocês têm aí, que eu tenho fé que vocês estão anotando aí as coisas, que você colocasse o nome de duas pessoas que você não tem visto na igreja ou que você tem sentido falta, ou até mesmo que o Espírito Santo vai te despertar, vai lembrar aí, e que você tentasse entrar em contato com essas pessoas, não como uma cobrança, como a Vera falou, né? Mas em amor, né? Tô com saudade, tá tudo bem, né? Poxa, faz tempo que a gente não se vê, tenho sentido sua falta. Quantas mensagens dessa eu recebi, talvez alguém aqui, cada um de nós tenhamos recebido, antes que a gente se firmasse mesmo, né, em Deus. Então, e como faz a diferença? A Edilane comentou, né, que ela chegava meio que depois, assim, e ia embora antes do culto terminar, para não falar com ninguém, né? Mas que quando ela foi abraçada, quando as pessoas começaram a se aproximar dela, isso constrangeu de modo que consolidou a vida dela assim, né? Então eu queria encorajar que vocês fizessem essa atividade prática. Então, o nome de duas pessoas, né, ou sei lá, uma família, e que você entrasse em contato, tentasse contatar essa pessoa. E eu creio que a gente vai ter testemunhos aqui até o final mesmo desse curso, dessa matéria, né? De realmente frutos que a gente vai começar a ver aparecer de tudo isso que a gente está se aplicando aqui, né? Em estudar, em compreender, em trocar essa ideia. Amém? Vocês aceitam o desafio? Amém. Espero que sim. Vera, Amém. obrigada. É tudo uma troca mesmo, né? Nós estamos todos aqui aprendendo juntos e isso é muito importante. Gente, então, alguém Ô, quer Bruno, comentar mais alguma coisa? Eu já estou realmente caminhando aqui para concluir. é o Mas queria. Marcelo. Oi, Marcelo, pode falar. Só a Vera falou uma coisa e é verdade, né? Na realidade, esta pandemia, né, que ela criou, ela trouxe para como se fosse está sendo um termômetro para a igreja, né? Muita gente mesmo parou de ir para a igreja, não que deixou às vezes de assistir o culto online, né? Mas não é a mesma coisa, né? E às vezes a pessoa ficou tanto tempo, né, sem ir para a igreja que agora acha que, né, tem um culto online, eu posso assistir tudo e esquece realmente do que a gente está falando hoje na aula, né? Que é a comunhão, né? A necessidade disso, né? Então, a gente percebe mesmo que muita gente deixou de ir para a igreja, né? Não às vezes deixou de, né, abandonou, no caso, a caminhada. Tá em casa assistindo tudo, mas acabou acostumando, né? Ficar em Sim, casa e não vai para a igreja. A gente sente mesmo falta. Eu falo assim, não só na igreja, né? Se a gente for ver na nossa vida fora da igreja também, muitos amigos, colegas que eu tenho que sumiram, sabe? Tipo assim, a gente não tem mais contato, as pessoas. Às vezes a gente sempre tinha um contato aqui, outro ali, depois as pessoas também sumiram, ninguém. Até os parentes também não vai mais, né? Então a gente vê que essa pandemia também trouxe essa diferença, né? E eu sim. creio que isso vai, né, se isso vai acabar uma hora, né? Mas que a gente Amém. sente falta, a gente sente mesmo. Né? Na igreja, principalmente, a gente é acostumado sempre a ver os irmãos, de repente não vem mais, a gente já pensa assim, será que ele saiu da igreja, né? Será que abandonou os caminhos do Senhor? Né? A gente passa isso pela cabeça, mas agora com essa, igual você está falando, né? Para a gente estar ligando, para a gente estar... Eu sempre tenho contato com as pessoas que eu passo muito tempo às vezes ir para a igreja, eu sempre falo com um, falo com outro, assim, ô fulano, você vai para a igreja, eu não vi você mais lá e tal, né? Aproveita essa, né, essa deixa e já praticar isso, né? É verdade, né? Você falou. Glória a Deus. Bom, pessoal, e até também, só um último ponto que eu senti de falar, de a gente estar atentos também, às vezes, aquelas pessoas que estão dentro da igreja, né?
E muitas vezes também o Espírito Santo toca pra gente, de repente, procurar durante a semana. Às vezes a pessoa tá ali, mas não tá muitas vezes. Eu já estive. Quantos cultos, né? Eu estava presente, de corpo presente, mas ó, a mente estava totalmente fora, totalmente perdida. Então, até para isso, sabe? E que, como a palavra diz, né? Que seja o nosso o elo entre nós, o amor, né? Acima de tudo, sempre olhando para o nosso próximo, para o nosso irmão, como nosso semelhante. Hoje eu estou ajudando alguém a se animar. Amanhã pode ser que eu precise que alguém me ajude também. E é isso, né? Uns pelos outros, uns aos outros. Amém? Bom, queria então orar para a gente só encerrar. Deixa esse desafio, 2 pessoas então, para que a gente procure. Espero que vocês tenham se animado com essa matéria. Espero que vocês continuem empolgados tanto quanto eu estou. A gente vai aprofundar muitas coisas aqui ainda, né? E eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um. E é isso. Eu vou orar aqui para a gente finalizar a nossa aula. Caso alguém depois tenha alguma dúvida, queira conversar, algo, sei lá, a mais, compartilhar, pode me procurar também. Tô super aqui disponível mesmo, tá bom? Então, vou orar aqui. Pai, muito obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada porque nós aqui estamos nos aplicando na Tua palavra, Senhor. Obrigada pela vida da nossa comunidade, da comunidade Betsaida Central, por esse propósito específico do Senhor para Carapicuíba, sabe, Senhor? E obrigada por cada irmão, cada irmã que o Senhor tem chamado e tem atraído para esse propósito, para este lugar, para este tempo. Senhor, nos ajuda a não esfriar. Nos ajuda, Senhor, a andarmos em aliança. Nos ajude, Senhor, a perdoar quando precisamos perdoar, Senhor. Nos ajude a termos um coração sensível àqueles que estão afastados ou àqueles, Senhor, que estão também muitas vezes perdidos dentro de casa. Senhor, nos ajude, Pai, a sermos aqueles que fortalecem os que estão desanimados. Sabe, Senhor, faz o nosso coração arder, queimar, Senhor, para realmente continuarmos cooperando debaixo da liderança, né, da nossa igreja, do pastor Samuel, da pastora Amélia e de toda a liderança, com o teu propósito, Senhor, com aquilo que está no teu coração. Nós sabemos que o teu coração tem sonhos, pensamentos maiores, superiores a respeito de nós e para nossa comunidade. Por isso, Senhor, nos ajude a tocar Carapicuíba, nos ajude a tocar o nosso bairro, a nossa rua, nos ajude a fazer a diferença onde estamos. Não deixe que o nosso amor se esfrie, não deixe que nós nos tornemos pessoas que só ouvem e não praticam, mas que o teu Santo Espírito, através de nós, sabe, Deus, possa se mover, possa nos levar, Senhor, a fazer a tua vontade, onde quer que estejamos inseridos. Senhor, que possamos florescer aonde o Senhor nos plantou e dar fruto, e muito fruto para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada por me ouvirem, Amém. estarem comigo até aqui, por me ajudarem aí com a Amém. participação de vocês. E é isso. Segunda que vem estamos aqui às 8 horas, não percam. Vai ser muito bênção, tá? E não esqueçam do Aleluia. nosso desafio, ok? Ok. Deus Deus abençoe. abençoe, galera. Boa noite, beijo. Tchau, tchau.